ao Deus e Pai de Cristo o Senhor. No Filho dos céus derramou suas bênçãos sobre nós. E por os santos para Deus nos destinou a ser. Pra sempre assim nos adotou em Cristo Filho ser. Pra o louvor da tua glória, da tua graça e bondade, Senhor. Pra o louvor da tua glória, Deus e Salvador. Bendito seja o Deus e Pai que em Cristo a graça traz. No Filho nos purificou, sua morte nos remiu. E nele nos fez conhecer qual era o seu querer. Que Cristo fosse o eterno Rei, para os planos seus cumprir. Ao louvor da tua glória, da tua graça e bondade, Senhor. Ao louvor da tua glória, Deus e Salvador. Tu és o nosso Deus. Bendito seja Deus e Pai, pois cremos no que diz, e pela fé já nos selou no Santo Espírito. Aquele que esperança traz até a redenção, até louvarmos lá nos céus ao Trino e Uno Deus. Ao louvor da tua glória, da tua graça e bondade, Senhor. Ao louvor da tua glória, Deus e Salvador. Ao louvor da tua glória, da tua graça e bondade, Senhor. Ao louvor da tua glória, Deus e Salvador. Grande Deus dos altos céus, toma o meu pobre ser. Soberano, vem reinar, não quero mais me rebelar. Elimina tudo em mim que resiste ao teu agir. Teu amor já me comprou, teu pra sempre quero ser. Meu pecado me cegou, não pude ouvir tua voz, nem sentir o teu amor ou as glórias do teu céu. Vida, o Espírito me deu, a palavra revelou no Evangelho de Jesus, paz e vida pude ter.
Prezados ouvintes da Palavra de Deus, queria dizer para vocês que eu não sou pastor da igreja em Barreiro de Cima, mas sou apenas um dos membros da primeira igreja batista em Barreiro de Cima, mas na ausência do pastor, por motivos de necessidade, eu estou aqui juntamente com outros membros da igreja para trazer mensagens, substituindo as mensagens do pastor. E para a nossa meditação nesta noite, eu quero me apropriar do texto de João capítulo 4, Evangelho de João capítulo 4, que conta o encontro fortuito de uma mulher com Jesus, a mulher da região de Samaria, mais precisamente da cidade de Sicar. Primeiramente, nós vamos ler os textos do capítulo 4, versos de 1 a 26. Vamos a esta leitura. Quando, pois, o Senhor soube que os fariseus tinham ouvido dizer que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizasse, mas sim os seus discípulos, deixou a Judéia e voltou para a Galileia. Precisava passar a Samaria. Chegou, pois, a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó deu a seu filho José. Era ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, estava Jesus assim sentado ao pé da fonte. Era cerca da hora sexta. Uma mulher da Samaria veio tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar comidas. Disse-lhe então a mulher: como, sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Os judeus não se comunicam com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se tivesses conhecido o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe terias pedido, e ele te haveria dado água viva. Ela respondeu: não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens essa água viva? És tu, porventura, maior que nosso pai Jacó, que nos deu este poço, do qual ele bebeu, e seus filhos e os seus gados? Replicou-lhe Jesus: todo que bebe dessa água tornará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der virá a ser nele uma fonte de água que emana para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem venha aqui tirá-la. Disse-lhe ele: vai, chama teu marido e vem cá. Respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: disseste bem que não tens marido, porque 5 maridos tiveste, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse a mulher, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, creia, a hora vem em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário
que os que o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que vem o Messias, que se chama Cristo. Quando ele vier, anunciar-nos a todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu o sou, eu que falo contigo. Vamos comentar primeiro esse pedacinho que acabamos de ler. Primeiro, o Senhor Jesus se dirige à região da Galileia e diz o texto aqui que era necessário que ele passasse pela região de Samaria. O escritor João não se preocupou em dizer qual que era essa necessidade, mas sabemos que tinha uma necessidade e como a missão de Jesus nesse mundo era salvar pecadores, podemos imaginar que esse encontro com essa mulher seria pelo menos uma das necessidades muito importantes que havia para que Jesus passasse ali. E ele chegando, cansado da viagem, sim, porque ele, apesar de ser 100% Deus, também era 100% homem e se cansava, como todos os seres humanos se cansam. E a viagem que ele fazia era a pé, por isso ele estava cansado da viagem. Parou à beira do poço, aquele poço, como disse a mulher, que fora cavado há muitos anos atrás por Jacó ou por seus trabalhadores, e aquele poço estava ali até aquele dia, onde Jacó dele tinha bebido, os seus filhos, o seu gado, e ali Jesus estava naturalmente se refrescando um pouco do calor do dia. De repente chega aquela mulher, e eu chamo isso de um encontro muito feliz, porque aquela mulher chegou e começou a tirar água, e Jesus então diz para ela, dá-me de beber. Ela se admirou de que Jesus lhe pedisse de beber, porque ela era mulher samaritana, e o texto nos revela que os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Isso era uma rixa antiga que começou ainda quando 10 tribos se dividiram, se separaram de 2 das 12 tribos dos filhos de Jacó e tomaram como rei a Jeroboão, filho de Nebate, e as 2 outras tribos ficaram com Roboão, que era filho de Salomão, portanto o seu sucessor. Mas por causa dos pecados de idolatria cometidos por Salomão, Deus havia prometido que ia fazer uma divisão no reino. E divisão significa enfraquecimento. Era castigo por causa daqueles pecados. E dali já começou uma dissensão, começou uma rixa. Mas isso se agravou muito mais quando aquelas 10 tribos se corromperam totalmente a ponto de se misturarem com outras nações, a ponto de fazerem casamento misto e perderem assim a identidade israelita que tinham. E aquelas 2 tribos, por terem conservado essa identidade, e isso pode ser comprovado facilmente, porque os judeus, que são descendentes dessas 2 tribos, continuam com a sua identidade até hoje, em qualquer lugar onde estão, são exclusivistas, são separados de todos os outros povos. Portanto, essa rixa aumentou nessa ocasião, e agora diz o texto que eles não se comunicavam com os samaritanos. Mas Jesus, que não tinha vindo apenas pelos judeus, não tinha vindo por nenhuma pessoa que fosse boa, mas que tinha vindo exatamente por pecadores, por transgressores da sua lei, estava ali a conversar com aquela mulher e a lhe pedir água. E então
aquela mulher, ele disse para aquela mulher: se tu conheceras o dom é dádiva de Deus. Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe terias pedido e ele teria te dado água viva. Prezado ouvinte, da mesma forma que nós vemos acontecer hoje, aquela mulher não entendeu ainda o significado das palavras tão importantes de Jesus, porque Jesus falou de água viva, mas ela entendeu que Jesus estava se referindo à água daquele poço, e então ela questionou a ele dizendo: Senhor, por acaso tu és maior do que nosso pai Jacó? Por acaso tu pode providenciar uma água diferente dessa aqui? Ou tu não podes tirar a água aqui porque o poço é fundo e tu não tens com o que tirar? E Jesus então disse para ela que quem bebesse daquela água que ela estava a tirar, voltaria a ter sede. Isso é muito fácil de entender, porque todos nós tomamos água todos os dias e muitas vezes por dia, e sempre temos novamente sede. Portanto, Jesus falava de uma água que ele disse: quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Aquela mulher, entendendo sempre pelo lado material, como muitos estão a fazer hoje, ela pediu: Senhor, dá-me então dessa água, para que eu não volte mais aqui a tirar, para que eu não volte a ter sede e não venha aqui nesse poço tirar. Mas Jesus falava de coisas espirituais, as quais ela não tinha ainda entendido. Então, ela fez um questionamento com Jesus, fez uma pergunta, dizendo que os seus pais tinham adorado a Deus naquele monte, um monte que estava ali perto, e que os judeus diziam que o lugar onde se devia adorar a Deus era em Jerusalém. E Jesus então disse para ela que o local verdadeiro para a adoração a Deus não era nem naquele monte que ela estava apontando, e nem em Jerusalém, porque Deus é Espírito e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade, independente do local onde estejam. Sim, prezado ouvinte, queria dizer para você que está, por acaso, nos ouvindo nesta noite, que se você ainda adora a Deus através de alguma representação, você está contrariando exatamente as palavras do Salvador, que é Cristo Senhor, porque o Pai procura adoradores que o adorem em espírito. E ele disse que é porque o Pai é espírito e procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Porque quem adora através de figura, adora através de falsidade, adora através de objetos que não representam o verdadeiro Deus, porque Deus nunca foi visto por ninguém para que alguém pudesse fazer dele uma representação. Muito bem, mas aí Jesus dirige àquela mulher querendo dar a explicação verdadeira de quem ele era, dizendo: vai, chama teu marido. E aquela mulher disse para Jesus: eu não tenho marido. Então Jesus, que conhecia tão bem aquela mulher, assim como conhece a mim e conhece a todos os seres humanos, ele disse: você disse muito bem, com verdade, porque você não tem marido. Você teve 5 maridos, mas o que agora tem, que você tem, não é seu marido. Aquela mulher então ficou bem admirada do que Jesus falou e disse para ele: vejo que você é um profeta. Mas Jesus não era simplesmente um profeta como não é. Ele é muito mais do que profeta, porque os profetas não tinham conhecimento nenhum da vida das pessoas. Só Deus tem conhecimento. E Jesus é quem fazia revelação para esses profetas daquilo que eles transmitiam para o povo, do que estava acontecendo, do que havia acontecido
e do que há de acontecer, porque quem conhece tudo é só Deus e Jesus é realmente esse Deus. Então, depois disso, para abreviar um pouco, podemos dizer que os discípulos de Jesus chegaram. Eles tinham ido, como diz o texto, à cidade para comprar alimentos, mas eles chegaram. E, nesse momento, aquela mulher havia dito para Jesus: eu sei que o Cristo, que o Messias, ele há de vir. E quando ele vier, ele nos esclarecerá todas as coisas. Então Jesus se revelou para ela dizendo: eu que falo contigo sou esse Cristo. Então os discípulos chegaram e se admiraram de que Jesus estivesse conversando com uma mulher, porém não o criticaram por isso e não lhe fizeram nenhuma pergunta. Naquele interim, a mulher, que já havia compreendido que Jesus era realmente o Cristo, saiu para dar essas boas novas aos seus participantes daquela cidade, e chegando lá disse para eles: encontrei alguém que tem me dito tudo quanto eu tenho feito. Porventura não seria esse o Cristo? Aqueles homens, aquelas pessoas daquele lugar ficaram curiosos e foram acompanhando aquela mulher até a cidade, até a beira daquele poço, e chegando ali, começaram uma conversa com Jesus. O apóstolo João, que foi o escritor deste acontecimento, desses atos, não registrou quais as palavras que eles conversaram com Jesus, mas registrou a partir do verso 39 do mesmo capítulo, dizendo assim: muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa das palavras da mulher que testificara dele, dizendo que ele tinha dito tudo que ele fez. Quando, pois, esses samaritanos vieram ter com Jesus, pediram-lhe que ficasse com eles, e passou ali 2 dias. Muitos mais creram por causa das palavras de Jesus e diziam à mulher: não é mais pelas tuas palavras que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Que conclusão maravilhosa que eles chegaram. Quando ouviram as palavras de Jesus, eles entenderam verdadeiramente que ali estavam diante do Salvador do mundo. Não o Salvador que muitos andam procurando, Salvador dos problemas materiais, Salvador do desemprego, das doenças. Não, mas era o Salvador do pecado, da condenação em que o homem está diante de Deus, condenado pelo próprio Deus. E Jesus Cristo tinha vindo oferecer para eles água que descedenta da verdadeira sede que todo ser humano tem, mesmo quando não tem conhecimento, mesmo quando não tem entendimento, como aquela mulher a princípio não tinha, e aqueles homens também não tinham, mas depois entenderam de qual água Jesus estava falando. Era da água que descedenta, não da sede material, mas da sede espiritual, da necessidade de salvação, de vida eterna com Deus. Mas nós queríamos comentar um contraste que há entre o que está narrado nesse capítulo, que é o capítulo 4 do Evangelho de João, e o que está narrado no capítulo 6 desse mesmo Evangelho. Porque para esse acontecimento do capítulo 4, não foi mostrado por Jesus para aquelas pessoas nenhum milagre, nenhum feito extraordinário, apenas as suas palavras.
Apenas com essas palavras de Jesus, eles foram convencidos de que Jesus era o Cristo, aquele que era o Salvador do mundo, aquele que não era Salvador apenas de bens, de coisas materiais, de problemas materiais, mas Salvador da verdadeira necessidade que tem o ser humano de vida eterna. E aqui no capítulo 6, vamos ler os versos de 1 a 14. Prometo que não vamos ler todo o capítulo para não tomarmos muito tempo. Depois disto, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Uma grande multidão seguia-o, porque viram os milagres que operara nos que se achavam enfermos. Jesus subiu ao monte e ali se assentou com seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Jesus, então, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão tinha vindo ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele sabia o que ia fazer. Respondeu-lhe Filipe: 200 denários de pão não lhes bastam para que cada um receba um pedaço. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que é isto para tanto povo? Disse Jesus: fazeis sentar o povo. Havia naquele lugar muito feno, ou muita relva, conforme a tradução que você tenha. Sentaram-se, pois, os homens em número de cerca de 5.000. Quero lembrar a você que Mateus escreve, contando esse acontecimento, e diz que esses 5.000 eram fora mulheres e crianças. Jesus então tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os pelos que estavam sentados, e do mesmo modo dos peixes quanto queriam. Depois de saciados, disse Jesus a seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Assim os recolheram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Quando o povo viu o milagre que Jesus fizera, dizia: este é verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo. Prezado ouvinte, não sei se você conseguiu notar o contraste que há entre este acontecimento, só nesses primeiros versículos que nós lemos, e aquele acontecimento registrado no capítulo 4. Porque, como já dissemos, para aquela mulher e aqueles que vieram da cidade de Sicar, à beira daquele poço, e ouviram as palavras de Jesus, não foi necessário sequer um milagre. Mas esses aqui já estavam seguindo a Jesus, como nos relata o texto, por causa dos milagres que ele havia feito de curas de enfermos. E chegando ali em cima daquele monte, rodearam a Jesus essa grande multidão, que podemos imaginar cerca de 15 a 20 mil pessoas. E agora Jesus realiza mais um estupendo milagre, o milagre da multiplicação de apenas 5 pães e 2 peixes para alimentar essa tão grande multidão. E o texto nos relata que todos comeram até se fartarem, e ainda houve um grande milagre, que sobraram de pedaços 12 cestos cheios. Acreditamos que cada cesto daquele continha uma quantidade maior do que aquela quantidade de pão e peixe inicial. Mas foram 12 cestos. E diante desse milagre, se você quiser, pode continuar lendo o texto, que agora Jesus deixou de fazer o milagre.
porque quando foi no dia seguinte, aqueles beneficiários desse milagre que tinham se fartado com os pães, estavam ávidos à procura de Jesus desde de manhã muito cedo, até que com bastante esforço o encontraram lá em Cafarnaum, junto com seus discípulos. E chegando próximo a Jesus, eles disseram: Senhor, quando chegaste aqui? E Jesus não respondeu essa pergunta, que não tinha sentido, não tinha nenhuma vantagem. Ele apenas fez uma censura para os homens que lhe fizeram essa pergunta. Está registrado no versículo 27 do mesmo capítulo 6, quando Jesus, primeiro vamos ler o verso 26, diz assim: Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que me procurais não porque viste milagres, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque sobre ele imprimiu o seu selo o Pai, que é Deus. Jesus fez então uma censura. Vocês não estão me procurando porque entenderam o sinal. O que é que significa esse sinal? Porque aquele sinal estava a indicar que Jesus é o verdadeiro pão da vida, aquele que quantos dele necessitarem se fartarão, não de comida material, mas de vida eterna, de salvação, de livramento da condenação que foi imposta por Deus lá no Éden, quando todos os homens, por intermédio de Adão, foram condenados ao castigo eterno. E Jesus veio para se oferecer, porque a partir dali, todos os homens ficaram carentes, famintos desse livramento, mesmo que não entendam, porque a maioria, infelizmente, não compreende. Estão à procura de Jesus, os templos estão aí lotados de pessoas procurando Jesus, não pela comida que permanece, mas pela que perece, procurando jeito de viver melhor neste mundo, quando o próprio Jesus disse que no mundo nós teremos aflições. Porque o que merecemos é isso, somos apenas pecadores e por isso não merecemos nada melhor. Então Jesus continua o seu discurso para aqueles opositores, porque eles não entendiam, e Jesus então se apresenta como sendo o pão da vida, pão que desceu do céu. E ele disse que quem comesse desse pão jamais teria fome. Ele disse que quem se alimentasse dele uma única vez, não pela boca, prezado ouvinte. Não, se você tem tentado se alimentar de Jesus pela boca, você está comendo qualquer outra coisa. Quem sabe um pedaço de farinha de trigo ou qualquer outra coisa. Mas Jesus não, porque ele próprio disse, foi Marcos quem registrou, que o que entra pela boca não contamina espiritualmente o homem, mas o que entra pela boca vai para o ventre e depois é lançado fora. Por isso Jesus é alimento verdadeiro, pão verdadeiro, que desceu do céu para alimentar espiritualmente, não materialmente, aqueles que se aproximam dele, crendo no verdadeiro sacrifício que ele fez lá na cruz do Calvário, para que pudesse assim salvar, remir, redimir esse pecador perdido que, por causa do pecado cometido por Adão, foi condenado ao desprezo eterno. Prezado ouvinte, se você tem procurado a Jesus para se alimentar dele pela boca, saiba que você está cometendo um crime, porque ele não é para ser ingerido pela boca, porque ele não é alimento para esse corpo, mas é alimento para a vida eterna. Creia, leia o texto todo, para que você possa compreender
que Jesus quer te dar vida eterna com Ele no céu. Prezado ouvinte, não quero tomar mais tanto tempo de você, mas desejo de coração que você possa fazer como já fez a Igreja Batista em Barreiro de Cima, daqueles que já compreenderam, como fez aquela mulher lá na cidade de Samaria, como fez aqueles homens que ouviram a palavra dela e depois a de Jesus, que compreenderam que Jesus Cristo não era um salvador de coisas materiais, mas compreenderam que ele era o salvador do mundo. Foi o relato que eles falaram. Prezado ouvinte, então gostaria de recitar para você as palavras de um cântico que está registrado no nosso inário, o nosso inário chamado Cantor Cristão, está inserido sobre o número 495 do nosso inário, que diz assim: o título desse poema é Redenção. O autor começa dizendo nós não significa que são todas as pessoas, mas só aqueles que entenderam realmente quem é Jesus Cristo, qual o alimento verdadeiro que Ele quer dar para as pessoas que já compreenderam e o aceitaram. Então ele diz o seguinte: nós iremos com Cristo Jesus gozar uma vida de eterno prazer e amor, onde nunca perigo qualquer há de entrar, vida gloriosa na graça do Redentor. Segunda estrofe: todos nós os remidos com gratidão, juntos num regozijo eternal com Deus, louvaremos a quem nos deu tal salvação, sim, ao Cordeiro de Deus e Senhor dos céus. Terceira: ó, que grande verdade, que grande luz, paz, favor, redenção, alegria, amor, tudo nos vem pela morte na cruz desse Cordeiro de Deus, divinal Senhor. Quarta: pela fé no Senhor recebemos paz, dom gracioso de Cristo Jesus o Rei. Deu-nos, pois, salvação que é completa e verdadeira. Ó sim, livrou-nos do justo rigor da lei, porque Jesus cumpriu toda a lei em nosso lugar. E a quinta estrofe e última: tão alegres seremos na vida ali, pois veremos Jesus que na cruz venceu. Provas ele nos deu por já ter vindo aqui. Ó, que ditosa esperança do povo seu. E o estribilho desse hino diz assim: salvo por Jesus cantaremos nós no céu. Glória, glória, paz, salvação do Senhor. Eis que todos, anjos e santos sem véu, hemos de o ver coroado, Rei e do céu, Senhor. Prezado ouvinte, mais uma vez, queremos repetir que o nosso desejo sincero é que você possa gozar dessa mesma alegria que nós já temos por termos compreendido que esse Jesus que veio aqui e que, mesmo tendo feito tantos milagres, eles tinham o objetivo de o identificar como sendo esse que veio trazer vida eterna para todos os pecadores, todos os condenados por Deus à morte eterna, à separação de Deus. E só para concluir, que Jesus Cristo disse, e está escrito também pelo apóstolo João, lá no capítulo 10, do verso 26 ao 30, dizendo assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, dou-lhes a vida eterna,
jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que me deu essas ovelhas é maior do que todos, e ninguém pode arrebatar essas ovelhas da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Prezado ouvinte, se você crê, você pode ter certeza de vida eterna e cantar conosco esse maravilhoso cântico que nós cantamos sempre juntos nesse regozijo, não pela vida que temos aqui, mas pela vida que vamos gozar com Cristo lá no céu. Que Deus te abençoe. Amém e amém. Quem beber da água que eu lhe der, jamais terá sede de novo, pois a água que eu lhe der será uma fonte a jorrar.